Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, culto da família, culto que nós temos feito a cada semana e trazido por essa rede, o YouTube, e temos nos sentido, queridos, satisfeitos com aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio por através desse canal. Eu gostaria que você chamasse as pessoas da tua casa, eu gostaria que você chamasse aquelas pessoas que você tem comungado nesses dias, para que juntos possamos escutar uma porção da palavra e dessa forma, cada dia mais, como estávamos falando no domingo passado, nos posicionarmos diante do Senhor em relação àquilo que Ele tem feito no nosso meio. E eu preciso, nesse primeiro momento, dizer para você que esse vídeo, ele é um vídeo que ele é gravado anteriormente. Então, eu estou falando nesse domingo para você, porque o vídeo é lançado no domingo, 7h30 da noite, mas esse vídeo ele foi gravado na sexta-feira pela manhã, antes da nossa live que a gente teve, né, com o pastor Michel Duque Estrada. E, queridos, é muito importante eu falar isso, porque provavelmente muitas coisas vão acontecer depois dessa live que a gente teve, e você pode testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Essa palavra nessa noite, ela é, na verdade, uma continuação de tudo aquilo que a gente tem ministrado nos últimos dias. Porque se você notar, querido, tanto a minha pregação quanto a pregação do pastor Marcos Davi, às quartas-feiras, quanto dos irmãos lá de Santa Rosa, aos quais tem feito a pregação durante os cultos de quarta-feira, que tem sido geralmente ao vivo pelo Facebook. E aí eu já queria ressaltar algo, que nós estamos tentando melhorar essa dinâmica dos cultos ao vivo em Santa Rosa, e de alguma forma, querido, nós vamos estar trabalhando nas próximas semanas para melhorar ainda mais a visualização. Eu sei que alguns irmãos têm reclamado do áudio, mas nós estamos trabalhando em cima disso. Não é fácil por causa de demanda até de valor, eu vou ser bem sincero com você, da gente investir em um melhor equipamento para isso tudo. Mas falando do culto de hoje, querido, Deus tem trabalhado conosco desde o início desse ano, e você pode observar isso. O nosso objetivo como igreja é estar posicionado, é estar trabalhando, é estar vinculados à dinâmica não só do Ministério Cristão Fé e Vida Santo Ângelo, Ministério Cristão Fé e Vida Santa Rosa, Ministério Cristão Fé e Vida Porto Xavier, Ministério Cristão Fé e Vida Entre Juízes. O lugar aonde estamos não é só o local, mas é o corpo. A gente falava isso na semana passada, salientava o texto de Coríntios, a qual diz que nós somos corpo, né? E eu quero, queridos, que a gente se debruce nessa noite num pensamento que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que viver a cada dia olhando para frente. E aí cabe, queridos, algo que eu tenho falado muito sério. E junto com o pastor Pablo, lá de Capão do Leão, a gente tem trabalhado e semanalmente eu tenho feito um curso com ele. Ele tem ministrado um curso. E esse curso, queridos, eu já falei aqui, e eu quero criar uma expectativa no teu coração. Nós vamos veicular dentro do nosso canal aqui do YouTube esse curso. Vai ser um curso extenso, falando sobre tempo do fim. E mais especificamente agora nos últimos 3 semanas que a gente teve junto, né, por através de uma plataforma chamada Zoom, a gente tem falado sobre os 1000 anos com Cristo. A igreja, ela vai receber um revestimento de poder do Senhor,
e ela vai restaurar essa terra em que vivemos. E tudo isso, querido, ele está falando nesse curso. Mas dentro desse curso ele estava falando, e eu ressaltei também isso que ele estava falando, a gente tem discutido bastante sobre isso, que se eu entendo o meu futuro, para onde eu estou caminhando, o meu presente ele é um presente mais efetivo. Né? Esmiuçando isso para você entender, querido. Se eu vivo o meu presente, é algo até que parece complexo de se entender, mas não é. Se eu vivo o meu presente pautado por aquilo que eu vivi só no meu passado, as minhas tristezas, as minhas amarguras, as minhas decepções, mas também as minhas alegrias, os meus contentamentos, as minhas satisfações, eu viver somente disso, sem olhar e fazer um planejamento, um plano, uma perspectiva, uma expectativa para o meu futuro. Pastor, mas aí eu lhe contesto dizendo que Jesus diz que nós temos que viver cada dia. Sim, nós temos que viver cada dia, mas como se esse dia fosse o dia da volta de Jesus. Entende isso, querido? É algo que eu quero começar a desconstruir no teu pensamento e construir algo que reflita para o nosso continuar. Efésios, capítulo 6, diz: de Deus não se zomba. Antes, tudo aquilo que o homem plantar, certamente isso ele colherá. Então, queridos, quando eu estou falando desse sentido de viver e nos posicionarmos, por isso nós estamos há 6 meses, né? Não, na verdade 5, né? Que a gente está entrando no maio agora. Em maio, nós estamos entrando no mês de maio. Hoje é dia 2 de maio, né? Nós temos trabalhado desde o início do ano esse texto do Evangelho de João, capítulo 17, que fala da oração sacerdotal. E no decorrer, quando eu estou lendo esse texto, cada vez mais eu entendo que ele é a oração de Jesus sobre nós para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, o meu presente, aquilo que ele falou lá no passado, pauta o meu presente, mas cria uma expectativa para o meu futuro. E quando eu coloco a minha vida pautada nesse sentimento, eu olho, né, e aí a gente pode colocar algo para nós hoje, eu olho aquilo que eu vivi de bom até hoje. Eu digo, glória a Deus, o Senhor foi bom comigo até aqui. Né? A gente estava lendo Lucas capítulo 17, você pode abrir lá, capítulo 22, na semana passada, falando da ceia do Senhor, e é incrível, queridos, que ali no versículo 68, e ele pergunta, né? E se eu também vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis? De hoje em diante o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Então todos disseram, és tu então filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. E eles disseram, porque ainda temos necessidade de outro testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da própria boca. Então, o próprio Jesus se manifestou a ele, se mostrou o Filho de Deus. Mas aqui tu pode notar, querido, que ele está falando em um tempo dele estar à direita, que foi quando? Ele ascendeu. Mas, para ele ascender primeiro, ele precisava passar por uma sequência de coisas. E aí, eu ressalto algo que nós estávamos falando semana passada e pego o texto que nós temos vivido durante todo esse ano e digo, abre comigo ali em Lucas, volta um pouquinho atrás, Lucas 22, 8. E ele enviou Pedro e João dizendo, ide,
preparai-nos a Páscoa. Queridos, tudo que nós temos falado nesses últimos anos, tudo que nós temos trabalhado desde o início dessa pandemia, o pão vivo que desceu dos céus. Vamos ver outras palavras que a gente trouxe que foram pontuais. Saúde mental, né? A saúde da mente. Não vos conformeis, mas fixais um novo tempo na sua vida. Tudo isso, querido, é para quê? É preparando para algo que a gente sabe que vai acontecer, mas que a gente tem que viver nesse tempo uma intensidade e usar tudo que a gente já recebeu. Mas como eu disse, a gente não pode ficar só nas experiências passadas. A gente tem que viver algo novo. E esse algo novo é hoje. É hoje que eu estou aqui na tua frente, que a gente está conversando sobre tudo isso, que eu digo para você. Nós, como igreja, querido, nós temos rumado para algo. Mas eu fiquei aqui nesse texto, durante essa semana, pensando, preparai. Preparai. Ide e preparai o lugar. Para preparar o lugar, querido, sim, ele usou Cristo Jesus de algo poderoso, porque ele vai falar que vai ter um homem com cântaro de água, e esse homem vai levar eles para uma casa, e essa casa vai ter um lugar mobiliado, bem espaçoso. Tudo isso obra do Espírito Santo, mas eu não consigo, queridos, deixar de ver a fé. Ora, a fé é a firme convicção naquilo que eu vejo? Não, é naquilo que eu não vejo, mas eu sei que é. Eu sei que é concreto, eu sei que é algo que eu estou desfrutando. Quando eu digo, querido, que Jesus falou para nós, eu oro para que tu não os tire do mundo, mas que tu os livre do mal, e eu tenho batido. Por quê, querido? Porque o mundo, ele tem um sistema, e a vida com Cristo é um sistema diferente. Então, quando eu estou lendo isso aqui, estou conversando, e pode parecer que eu estou enrolando muito para dizer algo, sendo bem sucinto, e eu poderia falar isso agora e parar a pregação aqui e terminar a pregação aqui, que é o quê? Preparai um lugar. Preparar um lugar para a adoração de Cristo Jesus e que a comunidade a qual eu vivo, ela veja em mim, mas não veja em mim só pelos meus atos de justiça, mas sim por algo sobrenatural, que Cristo Jesus está se fazendo diferença, ou está fazendo diferença no meu viver. Preparai. Mas para preparar um lugar eu tenho que ter 2 ingredientes principais. Disposição, eu tenho que querer ir. E posição, que é o quê? É efetuar aquilo que eu me dispus. O pastor Pablo estava falando essa semana, e aí a gente, durante a semana, continuou conversando sobre esse assunto, e é algo que Deus tem falado conosco e é muito sério. Queridos, nós planejamos muitas coisas, mas efetivamos poucas. Por quê? Porque o ingrediente principal está nisso, que eu estou falando desde o início. Eu vivo o meu presente, pautado pelas minhas experiências anteriores. Mas essas experiências anteriores não me param, mas elas me motivam para continuar para um futuro de reconstrução de todas as coisas por através de Cristo Jesus quando Ele voltar. Mas, pastor, há muito tempo está se pregando que Ele vai voltar e Ele não voltou ainda. Aí é que está o grande lance. Ele vem, lá, Tessalonicenses fala isso, né? Que Ele vem de um minuto para o outro. É de um instante para o outro que a aparição dele, e essa aparição, querido, é literal, Ele vai aparecer nos céus. E Ele vai resgatar a sua noiva. Tudo isso a gente vai conversando, né? A gente tem conversado e falado em trazer essa palavra e esse curso
e eu estou fazendo bastante propaganda, porque esse curso vai ser algo que vai marcar muito sério, não só a nossa vida, mas a vida de muitas pessoas. Esse curso que a gente vai lançar daqui a alguns dias, ele precisa, querido, essa compreensão precisa entrar em nós. Nós temos que viver um tempo de preparo hoje. E não adianta, querido, alguns proclamarem coisas do tipo assim, e eu tenho lido muito isso, eu tenho olhado muito isso. Alguns de nós, e quando eu falo alguns de nós, eu não estou falando específico para uma pessoa, e aqui cabe uma nota, querido. Tudo que a gente está ministrando, tudo que a gente está falando, é algo que está num todo, apesar de ser uma parte. Quando Cristo fala do corpo, ele diz que nós temos que ver que uma parte é tão importante quanto outra. E por isso, queridos, que eu cada vez estou me convencendo mais de que a narrativa da igreja, ela é uma narrativa que precisa ser repensada. A igreja como um todo. Ela precisa ser repensada, a nossa posição. Porque, infelizmente, eu sou um pastor desde 2005. São 16 anos como pastor. Mas como alguém que está à frente da obra ou junto com pessoas que estão à frente da obra, fazem mais de 30 anos. Fazem mais de 30 anos que eu vivo isso. Eu já vivi, queridos, fazendo cultos ou momentos de oração ou momentos de devoção que tinham 2 pessoas, 3 pessoas. Mas já tive em momentos que eu estava falando dessa visão que Deus tem nos dado para mais de 500, 1.000 pessoas. Até mais. Eu estava conversando com alguém há algumas semanas atrás, e é o preparo. Eu estou falando de nós nos prepararmos para esse tempo. A gente não sabe quando vai ser necessário que a gente manifeste aquilo que Jesus manifestou ali em João 17, que nós temos que glorificar a Ele como Ele glorificava o Pai, para que nós sejamos um só. O corpo andando, a noiva de Cristo, tudo isso. E eu estava me lembrando, agora, queridos, como sempre a minha memória ela falha em algumas datas, eu sou péssimo para datas. Mas eu vi um anúncio. Eu tinha que me lembrar agora da data, queridos, mas eu não vou conseguir lembrar. Mas eu acredito que foi 2008, por aí, não lembro. Eu participei de um fórum internacional da juventude, que foi feito na cidade de 3 de Maio. E naquele fórum, queridos, eu tinha um folderzinho que eu mandei fazer, falando do quê? De uma perspectiva, olha só, pastor, como é que o senhor foi lá falar da perspectiva da juventude para os próximos anos? Cara, isso me veio na cabeça, eu nem me lembrava mais disso. E naquele fórum internacional da juventude, existiam filósofos, existiam pessoas, tinha um cara lá que falou antes de mim, que tinha escrito um livro lá, muito maluco lá, nem sei sobre o que assunto era, mas era muito doida a coisa lá. E aí tinha alguns rappers, era uma coisa muito doida aquilo tudo que eu estava. Eu estou falando, querido, tu não está entendendo muito bem o que eu estou falando, né? Eu estou falando, querido, que eu estava no meio de um grupo de pessoas, eram jovens a sua maioria, que hoje a igreja, isso vai dar pano para manga, mas vamos lá, que a igreja hoje se levanta contra e se posiciona contra
de uma forma política, falando de política. Mas essa forma de política que se fala hoje é muito mais de ideologia, direita e esquerda. Pois então, eu estou falando de um dia que eu fui no meio de um povo ou de um grupo totalmente radical de esquerda. E sabe o que eu fiz? Eu preguei sobre nazireus. Eu preguei sobre a geração João Batista. Eu preguei sobre uma geração que se prepara para o tempo do fim de uma forma especial em Cristo Jesus. Abre comigo, querido, eu tô enrolando muito hoje, eu ando enrolando muito e às vezes isso para vocês fica difícil. Mas abre comigo lá no livro de Neemias, né? Neemias, aquele que Deus consola. O povo de Israel, enquanto você vai procurando, eu vou posicionando você no tempo, né? Aonde aconteceu isso. O povo de Israel estava cativo na Babilônia. Eles foram levados cativos, diferente daquele exílio que eles foram para o Egito, aqui eles foram levados cativos. E quando eles são cativos na Babilônia, Neemias, que tinha sido levado cativo e ele era alguém que estava no palácio, diz assim, a palavra de Neemias 1, né? Filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição, desprezo. E a muralha de Jerusalém também está demolida, e seus portões... Perdão, queridos. E o portão... Até me perdi aqui. E eles disseram: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e seus portões estão queimados pelo fogo. Sucedeu que, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. E disse: eu te busco, ó Senhor Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda a aliança e a misericórdia por aqueles que amam e observam os teus mandamentos. E agora estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para que possa ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa de meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenasses ao teu servo Moisés. E aí, queridos, você vai notar, e se você ler todo o livro de Neemias, você vai notar um homem que teve uma disposição mediante aquilo que ele ouviu. Pastor, mas onde é que entra tudo isso que a gente está vivendo? Querido, nós temos ouvido uma palavra: nos voltemos ao Senhor. Nos voltemos à prática das coisas que o Senhor nos ensinou outrora. E eu quero nessa noite, querido, falar com você, que um dia foi tocado pelo amor de Deus num culto. Você que foi tocado pelo amor de Deus e de alguma forma especial e começou a viver algo poderoso na presença do Senhor. Tu, querido, que daqui a pouco, em algum momento, soube que Deus era contigo. É contigo que eu quero falar nessa noite. Cristo Jesus tem nos chamado a um momento de busca a Ele, a um momento de nos reconciliarmos e voltarmos aos velhos princípios, os princípios de busca ao Senhor.
os princípios de conduta. Eu diria, querido, até que de disciplina. Dispor o meu coração a orar ao Senhor é algo importante, mas eu tenho que tomar a posição de orar mesmo que eu não queira orar. E aqui, queridos, eu quero chamar a nossa atenção a 3 aspectos importantes nesses dias que nós vivemos. 1, a igreja é desunida. 2, se você for ler esse texto, você vai notar que muitos se levantam contra Neemias. Eu trouxe até uma palavra algum tempo atrás aqui, falando sobre Tobias, sobre Gesem e sobre Sambalá, que são figuras de pessoas que vão contra a proposição, a disposição do coração de Neemias, que, no caso, Neemias foi a disposição de refazer os muros. Refazer os muros tem uma representação muito importante. Por quê? Porque lá em Provérbios diz assim, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E adiante, fala assim, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O que falando disso? As cidades elas eram guardadas por muros, porque dentro da cidade ficava uma casa da moeda, vamos falar assim, e as riquezas daquele reino ficavam ali, por isso tinha muros que protegiam aquele lugar. É muito importante, querido, pensar isso. Pensar na posição de Neemias. Por isso eu trouxe Neemias. Mas só que, 1, a igreja está desunida. 2, há pessoas mesmo dentro da igreja que parece que não querem ver a progressão da igreja. E 3, o inimigo, queridos, tem se levantado de uma forma muito astuta, querendo criar sobre a igreja um pensamento de que não, Cristo Jesus não vai voltar, nós não precisamos nos posicionar, nós não precisamos tomar uma atitude. E dentro disso, querido, eu estou trazendo uma palavra há 5 meses, falando que Cristo orou por nós para nós sairmos do sistema. Mas para nós sairmos desse sistema, queridos, nós precisamos olhar aquilo que foi até aqui a nossa vida e usar as coisas boas que nós vivemos, mas viver uma intensidade hoje, orando dia e noite. A live que nós fizemos na sexta-feira era para isso, querido, para nós entendermos a importância de nós nos posicionarmos diante do Senhor, porque a disposição até existe no nosso coração, a disposição até existe, mas não existe, querido, a posição. Eu até sei como eu devo andar, mas eu não tenho andado. Abre no outro texto comigo, querido. Ageu. Ageu é quase no final do Velho Testamento. Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, de trás para frente seria, então, Malaquias, Zacarias, Ageu. Ageu diz assim, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vós habitardes em vossas casas forradas, e a casa do Senhor fica deserta? Agora, portanto, diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não é o suficiente. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe para
colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei-me madeira, edificai a casa, e eu me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E quando trouxeste para casa, eu dissipei com um assopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e a cada um corre para a sua própria casa. Querido, então, esses dois textos eles estão falando do quê? Uma reconstrução dos muros, que é o quê? É a minha proteção para o tesouro que eu tenho, que é o quê? A vida de Cristo Jesus no meu coração. E não só a vida de Cristo Jesus no meu coração, a sã doutrina dentro do meu coração. E esse outro aqui fala do quê? Da restauração do templo. Ageu vai falar. E ele fala da reconstrução do altar, coisa e tal. Mas ele olha e ele vê que as pessoas elas estão procurando só elas mesmas. E eu tenho batido muito nisso, querido. E não adianta alguém ficar chateado comigo sobre isso. Eu entendo e eu vivo diariamente e eu trabalho nisso, para que as pessoas elas tenham consciência que essa pandemia está matando. E nós precisamos nos cuidar. Mas, no entanto, o senhor tem um culto presencial? Sim, queridos, porque eu vejo a necessidade de, como igreja, para muitas pessoas é importante essa empatia, esse estar junto dentro da igreja. Fortalece a fé. Mas eu não posso olhar para Y e pensar que ele vai ser igual a X. Porque cada um tem uma forma diferente de viver com o Senhor. Mas uma coisa eu tenho compreendido, que nós precisamos nos dispor e nos posicionar diante do Senhor. Por causa desses três aspectos que eu falei. Que a igreja ela está dividida, que há pessoas dentro da própria igreja que se levantam contra ela, queridos, e eu fico me perguntando assim, mas como é que eu vou fazer para essa transformação ser uma transformação verdadeira no meu viver? Eu não sei assim, querido, só tem um jeito: oração. Nós precisamos, querido, posicionar ou mudar a nossa chave. E eu tenho falado isso o ano todo. Oração como indivíduo que gera uma oração dentro da casa, uma oração na igreja que vai fazer com que a minha oração lá do secreto, ela tenha um posicionamento correto diante de Deus, adorando o Senhor. Isso vai refletir na comunidade, vai abençoar a comunidade a qual eu vivo. E tudo, queridos, que a gente tem falado em cima de João 17, em cima de Lucas 22, que eu tenho usado nos últimos 2 cultos, preparai. É uma posição dentro de mim. Hoje, queridos, nesse domingo, está fechando 21 dias que eu propus da gente fazer um período de oração contra essa pandemia, para que Deus nos dê fortalecimento. 21 dias a gente esteve orando às 6 horas da manhã. Eu não sei, queridos, como vai continuar, se cada um quiser continuar fazendo isso, não há problema nenhum, mas nós precisamos, queridos, nos posicionar. E a minha intenção, queridos, é esse culto agora que nós terminamos, que eu estou consagrando nesse momento, esses 21 dias diante do Senhor, que nós oramos, que nós buscamos, nós lemos a palavra, para que essa semana a gente ore e veja um posicionamento, e eu creio que Deus vai nos colocar a mais um propósito. Ai, pastor, mas de propósito em propósito, sim, querido. A consagração ela tem que ser verdadeira diariamente na nossa vida, e não adianta nós não entendermos algo que provavelmente vai ser a palavra do próximo culto. Nós temos que ter disciplina. E às vezes a gente não quer orar, queridos, mas a gente vai orar porque a gente tem um propósito diante do Senhor. Eu canto diante do Senhor. Mas eu não estou com vontade de cantar hoje na presença. Pessoas que compõem, né? E aí cabe uma coisinha, ó. Te prepara, porque tem coisa boa para acontecer nos próximos dias em relação a essa questão da adoração profética. Espera que tá saindo do forno. E, queridos,
Meu dia não foi um dia bom, mas eu vou na presença do Senhor e adoro o nome dEle. Eu tenho a função de pregar, queridos. Tu acha que é fácil preparar todos esses textos? Tu acha que é fácil eu fazer todos os dias uma ministração? Gente do céu, que terrível foi a última semana eu falando sobre 1 Crônicas, que só tinha genealogia, achar alguma coisa para inspirar no pensamento que nós estamos tendo de ler a Bíblia inteira num ano e ver Cristo Jesus em todas as escrituras que nós estamos lendo. O Velho Testamento inteiro falando de Cristo Jesus. Tu acha que isso é fácil? Não, queridos, mas tem que ter uma disposição e uma posição de fazer isso. E eu me pergunto às vezes, querido, aonde é que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos dedicando para Cristo no nosso viver, que nós somos fracos hoje. Estou indo para o final, mas eu quero deixar essa reflexão para você. Por que hoje as coisas nos atingem com tanta facilidade? E eu digo, porque nós não temos nos posicionado diante do Senhor. É tempo, queridos, de nós pegarmos Mateus 6, e eu já falei para você que no segundo semestre é só o que a gente vai falar. Mateus 6, 7 e 8. 5, 6, 7. 5, 6 e 7, quer dizer. 5, 6 e 7. É o que a gente vai falar. Porque nós temos que ser pessoas, querido, que nós estamos caminhando para um lugar. Qual é esse lugar? Viver na presença do Senhor. Permanecer diante do Senhor. E a minha oração nessa noite, querido, é que esse nos posicionar seja com qualidade. E aí, querido, por favor, entenda isso que eu vou falar agora. Eu creio totalmente no poder da graça do Senhor. Porque se não fosse pela graça, nós não poderíamos nem estar agarrando esse microfone, nem poderíamos estar falando. Não. Não poderíamos. Não haveria como. Mas, ao mesmo passo que eu uso da graça, que eu me coloco diante do Senhor, eu me lembro a cada momento que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, sofre as aflições, prega a palavra, quer seja em tempo, quer seja fora de tempo. Repreende, exorta, fala, interage do amor de Cristo. E cada dia para mim parece mais sério isso, querido, porque as pessoas elas querem só ter, mas não querem estar. Elas querem ser alguém, elas querem se destacar. E, queridos, para mim que estou sempre falando aqui, tu não sabe o que é essa dificuldade de estar na frente de uma câmera, tudo isso, queridos, é difícil, é difícil. Mas eu me disciplino muitas vezes aí, mesmo sem querer. Por quê? Porque eu sei que tem uma pessoa que daqui a pouco vai escutar isso, e isso vai servir de motivação, vai servir, e aí eu não estou sendo motivacional, eu não quero ser uma pessoa de autoajuda, mas ajuda do alto, não é pelo motivacional, mas é porque nós precisamos um do outro. Gostei, lembrei de algo. Engancha o braço numa pessoa que está do teu lado. Engancha o outro braço noutra pessoa que está do teu lado, e assim, várias pessoas. E uma delas começar a fazer esse movimento. Quando a gente for ver, não importa a quantidade de pessoas que tiver ali, todas elas vão estar naquele momento ali, ó, naquele embalo, naquela continuação, naquela disposição. Deus tem me colocado diante dessa câmera para dizer para você, queridos, é tempo de nós nos voltarmos
para a beleza e para a grandiosidade do nosso Jesus. Vivermos na presença dele, nós fomos chamados, nós fomos predestinados para ser filhos de adoção, filhos amados que permanecem na presença do Senhor. Eu quero nessa noite, querido, te pedir, esteja conosco. Se você por algum motivo saiu do plano de oração, do plano de leitura da Bíblia, volta, querido. Ai, pastor, mas eu não li tudo, pastor, eu estou muito atrasado. Não importa, querido. Não importa, mas volta. É importante nós lermos a Bíblia inteira pelo menos uma vez. É importante. O bom seria todo ano a gente ler pelo menos uma vez. É importante, querido. Eu quero te incentivar para você estar junto conosco nos momentos que nós estamos fazendo esses cultos. Fica conosco. Não é pelas visualizações, não é pelas curtidas, querido, não é pelas curtidas, porque o nosso canal nem tem devolução ou remuneração. Está inibido isso. Nós não queremos isso, querido. Nós queremos prosperar na presença do Senhor. Feche teus olhos, quero orar por ti. Pai, nessa noite eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã. E nesse momento que ele coloca a mão sobre o peito, se dizendo, Senhor, eu estou me colocando diante de Ti para Te servir naquilo que Tu tem me chamado, Senhor. Ou eu quero, Senhor, ser alguém melhor para minha casa. Eu oro para que o Espírito Santo ajude nesse preparai que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor, a nos preparar, como Efésios diz, que nós devemos nos preparar para o dia mau, e sempre há um dia mau. Acontecem situações difíceis, mas, Senhor, nós queremos estar, Senhor, diante de Ti, firmes e fortes, preparados para os momentos de adversidade, para que o Teu nome seja honrado sobre nós, em nome de Jesus. Faz isso, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza. Senhor, trabalha no nosso coração. É só essa a minha oração nesse dia. Que nós possamos preparar a nossa vida diante dEle. Um ambiente para que Ele esteja de dia e de noite, como está escrito ali em Neemias, orando e glorificando o nome dEle. Querido, estamos iniciando o mês. Quero deixar para você, importante você estar mandando, ou melhor, você estar contribuindo com seu dízimo, sua oferta. Nossos aluguéis, eles vencem até o dia 5, então é uma coisa complicada, querido. Eu quero te pedir que você esteja ofertando, que você esteja dizimando. É importante tudo isso, querido, para a continuação desse trabalho. Santa Rosa, eu quero chamar a atenção especialmente de vocês, querido. O trabalho do balé está acontecendo, eu quero que você ore para que cresça esse trabalho, mas para que nenhum problema aconteça, principalmente por essa questão hoje que a gente está vivendo, e que você esteja na presença do Senhor nessa semana. Que o amor do Senhor te guarde, que o amor do Senhor faça diferença sobre ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, amém e amém.